está aí na tela, né? Estamos com falamos na semana passada, né, desse treinamento específico, a certificação do curso preparatório Teresópolis para esse treinamento, para essa preparação especial. Falamos das aulas gratuitas também, mas hoje nós vamos nos esmiuçar ainda mais, né, professor? Aliás, promessa nossa da semana passada para a gente falar mais especificamente desse assunto, porque é realmente uma novidade bacana, né, do CPT e uma novidade bacana para a cidade também. Essa preparação, né, que é fruto de uma conquista, inclusive, da própria unidade, né, professor? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, Anderson. Quero cumprimentar toda a audiência, né? E realmente, para a gente, como foi falado, né, é uma alegria muito grande poder prestar esse tipo de serviço, porque é um acréscimo, né, para a formação dessa juventude e, em particular, uma juventude voluntária, né? Porque essas competições de matemática, apesar de fazerem parte até do cotidiano escolar hoje brasileiro, a nível de divulgação, promoção e estímulo à participação, né? É uma atividade voluntária, né? Existe uma estimativa de que é um número muito pequeno dos jovens estudantes que participam dessas competições. Né? Um número muito pequeno mesmo, tanto que ele se torna insignificante, né? De tão reduzido que ele é, infelizmente. Mas, ao mesmo tempo, né, o que a gente percebe é que todos os participantes desses processos, né, de competição, seja de matemática, de língua portuguesa, de redação, porque essas competições acadêmicas estão crescendo, né? O que se percebe é que todos os competidores acabam alcançando algum sucesso a nível profissional lá na frente, né? Porque é aquilo, competição, a capacidade de competir é uma necessidade da vida humana, faz parte, né? Ainda mais no mundo competitivo que nós temos hoje. Né? A nossa concepção, tudo é competição. A nossa concepção é uma competição. Né? Só um espermatozoides brigam só lá para um poder chega. Chegar, exatamente. No meio de quase bilhares, só um chega. Né? E às vezes é muito difícil, né, desenvolver essa coisa da competição, até porque muitas pessoas, por desinformação também, né, acham que a competição é algo nocivo. Não. É porque existe o nocivo em quase tudo que o ser humano se envolve, né? Existe o chamado lado ruim. Nesse caso, é uma competição só para o bem. Não, né? mas só a competição é uma necessidade, poxa, porque você tem um negócio e tem uma vaga, você vai buscar o melhor funcionário, aquele que apresenta o melhor perfil, né? A mesma coisa numa premiação. Não tem condição de premiar todos os participantes de uma competição. Vai se premiar os melhores. E nisso, né, e é esse o grande estímulo, né? De você chegar lá, alcançar, tentar uma premiação. E a maioria não vai conseguir o prêmio, porém, algo que todos conseguem com isso é o seu desenvolvimento individual. Né? Vai ser um estudante um pouco mais dedicado, até porque, além da escola, vai estudar para a competição de matemática, então se torna um estudante mais dedicado, acaba se informando, porque não é uma competição de matemática pura e simples. As questões são muito contextualizadas. Então, são questões de matemática associadas ao contexto social que nós vivemos. Então, exemplo, as questões de porcentagem são sempre relacionadas ou ao contexto econômico, seja do nosso país ou do mundo, ou ao contexto populacional, seja do nosso país ou do mundo, ou a todo tipo de variação que esteja acontecendo realmente. Então, obriga aquele estudante a ter também um conhecimento das atualidades. Olha que bacana, você, além de ter que conhecer, né, o teu contexto, para você identificar aquela questão matemática ali dentro. Sem dúvida, sem dúvida. Bacana, isso, e aí mistura elementos. Então, é uma questão de matemática que, eventualmente, depende do conhecimento de alguma coisa de biologia, onde as questões de probabilidade passam muito por genética, é algo comum. Né? Então, dessa forma, o estudante ele realmente se torna melhor.
Melhor, como profissional estudante. E é o desenvolvimento daquele conhecimento crítico, né, que a gente sempre busca, né? Sim, é você buscar a criticidade, mesmo numa ciência exata, né? Não, buscar sem dúvida. essa questão crítica mesmo. Até porque algo que vai diminuindo aos poucos é essa ideia da exatidão. Separação, né? Ciência exata, ciência humana. Não, a ideia é trabalhar conhecimento. Realmente a matemática vai ser a mais preponderante, mas o conhecimento é que se torna o mais importante. Agora, nas provas eliminatórias, a gente sempre ouve esse senso comum aí de que, uma percepção, né, na verdade, popular, de que está na redação e na prova de matemática, assim, os principais eliminadores das provas e concursos. Isso é uma verdade? Matemática ainda reprova muito? Olha, redação ainda reprova muito? Vamos dar 2 exemplos que serão bem acessíveis, né, à nossa população aqui em Teresópolis. Vamos dar o exemplo do vestibular de medicina do Unifeso e da prova do Enem. Vamos até sair um pouquinho do pote da Olimpíada de Matemática para falar disso, para responder o que você perguntou, porque é muito importante. Tanto no Unifeso quanto no Enem, existe o que nós chamamos de TRI, que é a sigla de teoria da resposta, né? E que vai fazer o quê? Dentre vários elementos que vão atender ao TRI, que são vários pontos, né? Um que chama muita atenção é a seguinte: as questões com maior índice de erro são as questões que valem mais. As questões com maior índice de erro são as questões que valem mais. Valor maior. Isso. E um outro ponto também são as chamadas questões vinculadas. O que elas são? Se houver um entendimento de que, por exemplo, 2 questões tratam mais ou menos do mesmo assunto, aí vamos ter uma questão que vai ser classificada como muito fácil e outra questão que vai ser classificada como muito difícil. Muito difícil. Se você acertar a muito difícil e errar muito fácil, você não pontua, porque vai ter um entendimento de que houve um chute ali. Porque você acertou a difícil, mas não acertou a fácil, aí você não pontua. Não tem lógica, né? Não tem lógica, exatamente. Se você acertar a fácil e errar difícil, você leva o ponto da fácil. Se acertar as duas, você leva o ponto das duas. Mas se acertar a difícil e errar a fácil, você não leva nada. Olha. E às vezes o pobre coitado nem chutou. Ele errou um por sinal, uma desatenção uma besteira, mesmo. E aí acabou ficando sem a questão. E aí vem. Com isso, por conta dessa particularidade, as provas de matemática costumam ter um valor muito alto. Porque é ali que vão acontecer os principais erros. Exatamente. E é ali onde as questões vinculadas vão acabar penalizando mais o candidato. Né? A questão da redação passa pelo mesmo critério no Enem, mas não no Unifeso. No Unifeso, a redação pega um pouquinho menos. Por quê? Porque a redação lá é conceito. Conceito, é verdade. É conceito e dá-se um tempo separado para fazer a redação. Então você vai com mais tranquilidade. Isso, exatamente. A pressão é menor. Enquanto que no Enem, não. A redação vai estar dentro do tempo de prova. Então faz parte da estratégia do candidato, né? Ele separar um tempo para a redação. Se ele acabar gastando muito tempo com a redação, ele vai comprometer o tempo para fazer as outras questões, enfim. Aí, no Enem, a redação e a matemática, por conta disso que eu falei, acaba assumindo, né, um valor absurdamente alto. Já no Unifeso, a redação pega um pouquinho menos, mas a matemática pega pesado no vestibular do Unifeso. Tá vendo, gente? Não é uma... comprovado cientificamente que é mais puxado mesmo. Mas essa oportunidade, né, da Olimpíada de Matemática, professor, a gente tem visto que tem democratizado, inclusive, né? Porque são alunos da escola pública, alunos de escola particular. A gente tem visto o crescimento dessas competições. Mas a gente percebe também que tem muitos alunos que não se sentem capazes de participar dessas competições. Qual é o público-alvo? Né? É aquele aluno só nota 10 em matemática ou aquele mais esforçado também tem a possibilidade de fazer esse tipo de competição, professor? Isso. Como falamos anteriormente, é voluntário, né? O aluno que estuda ali conosco, ele é voluntário. Hoje nós temos 17 alunos com as mais diferentes origens. Né? Nós temos alunos do Pense,
que é um colégio Sim, recente aqui na cidade. particular. Temos alunos do São Paulo, que é uma das escolas mais tradicionais, do Edmundo Bittencourt, do Ginda Bloch, do CIA, Lá, José lá do Francisco interior, Lippe. Legal. exatamente. Então, nós temos alunos de toda a cidade, né, podemos assim dizer, dentro desse pequeno universo de 17 alunos. Né? Percebemos ali alguns alunos extremamente talentosos, e isso, a Olimpíada de Matemática está preenchendo um espaço que, infelizmente, o nosso processo educativo, tanto público quanto privado, infelizmente, ele deixa um pouco de lado, que é a chamada identificação de talentos. Porque os talentos, né, em todos os cenários profissionais, eles são importantes, porque eles ajudam a revolucionar as profissões, eles melhoram as condições de trabalho. É muito importante conhecer. E normalmente afloram no momento da escola mesmo. Exatamente. Né? Ali, universo escolar. Mas precisa ser identificado. Claro. E a gente tem essa dificuldade, tem essa lacuna que não identifica. A Olimpíada de Matemática ajuda a identificar alguns talentos em algumas áreas. Legal. Infelizmente, por exemplo, nem todos os talentos da matemática serão, por exemplo, igualmente talentosos no jornalismo. Né? Então, nós precisamos de processos para identificar os diferentes talentos. Né? Isso é uma falha. E a Olimpíada de Matemática ajuda nisso. Né? Bom, e finalmente, dentro ainda do que você perguntou, é aberto para todos os interessados. Então, seja ele extremamente talentoso, o tal do aluno nota 10, né? E seja ele também aquele aluno que sempre foi fraco em matemática, mas que, num momento ali de extrema coragem ou de desafio, não, quer saber? Eu agora vou dar me dedicar a isso aí, vida, né? vai acabar esse mistério. Legal. E é legal quando a gente vê isso. Muito né? bacana. Não, e tem uma mocinha lá que é exatamente assim. Ela se impôs um desafio, quer saber? Vou me dedicar a isso aí. Não é mais 8, vou tentar o 80. Que legal. Sempre foi 8 a vida toda. Então, isso é bacana. Muito legal. Bacana, muito né? legal. Estimula. E aí essas competições têm esse caráter mesmo, né? De estimular esse conhecimento junto ao universo estudantil, né? Muitas vezes as unidades não estão preparadas mesmo para identificar, e não é questão de falta de preparo, não, gente. É porque é tanta coisa hoje, né? O universo educacional ele envolve tanta coisa, tanto projeto, tanta coisa envolvida dentro do universo escolar, que às vezes essa questão da identificação dos talentos acaba ficando de lado mesmo. A não ser que seja um talento muito, né, muito latente, está muito na cara, aí sim. Mas aqueles pequenos talentos ali que estão guardados, né, estão meio que embrionários, eles precisam ser identificados também. Né? E a Olimpíada está aí como uma grande oportunidade. Agora, é uma grande oportunidade porque temos aulas gratuitas também. Né? Sem dúvida, não. Isso é importante salientar, né, que esse programa, né, é desenvolvido pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, que é o órgão maior da matemática no Brasil, né, e fomos credenciados por eles, e as aulas são totalmente grátis. Totalmente, incluindo o material que é distribuído. Né? Nós distribuímos material escrito para os alunos, e isso também não sofre qualquer tipo de cobrança, não. É totalmente gratuito. E o bom é que tem aulas com professores renomados, como o mestre Renato Madeira, né, que está entre os principais professores de matemática em atividade no nosso país. Né? O blog dele sofre consultas que somam os milhares por semana, incluindo consultas que vêm do exterior, né? Porque a matemática é uma linguagem universal, internacional, e além do professor Adílio Titonelli, o Tito, que é um expoente aqui da cidade, um algebrista como poucos, né? Então, o aluno vai ter, né, a oportunidade de estudar com esses mestres gratuitamente, né, e realmente vai ter a chance, seja de se preparar para a competição ou de melhorar a sua condição de matemática. Né? Porque nós temos alguns alunos ali que já anteciparam, não tem interesse na Olimpíada. Querem melhorar em melhorar a sua condição de matemática.
É do jogo, tá valendo. Tá claro. valendo, claro. Todos são com certeza, bem-vindos. né? E de repente chega na Olimpíada e se dá bem também. E de repente chega na Olimpíada e se dá muito bem. Então, gente, claro. mais uma vez, vou colocar na tela mais uma vez o cartazinho, gente, oportunidade. Como é que as pessoas fazem para se inscrever? Pode procurar lá a unidade. É feito pela internet. Como é que é a inscrição, professor? Isso. A inscrição pelo site do INPA, essa, infelizmente, encerrou-se. Encerrou. Já né? encerrou, tá vendo? Porém, como eu falei, nós ainda temos algumas vagas. É só ele telefonar ou nos visitar, né? Legal. E recomendamos, inclusive, a visita, de preferência até com os pais, Bacana. para que vejam aonde o filho vai estudar, sob que condição, possa nos conhecer, né? E enquanto nós tivermos vagas, claro, todos são bem-vindos. Legal, gente. Então faz uma visita, procura lá a unidade, eu tenho certeza absoluta. Não fica com medo não, tá, gente? Vai lá, aceita esse desafio na tua vida, quem sabe você não se descobre como um grande talento da matemática, ou então colhe frutos aí para a tua vida profissional futura. Tenho certeza absoluta que será um momento bacana na tua vida. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Anderson. Leve lá os nossos cumprimentos a todo mundo do curso. Pode Muito deixar. obrigado. Nós vamos para o intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco direto da Câmara. Vamos ver o que está acontecendo lá. Será que já acabou a votação? Foi aprovado, não foi aprovado? Foi para as comissões? Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, a gente confere tudo isso. Mas não saia daí, porque o intervalo é rapidinho. Já já a gente está de volta.